Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e nós estamos mais uma vez aí em nosso caminhar de batalha espiritual, entendendo a complexidade da nossa ira. Porque eu estou abordando muito a questão das nossas emoções, a ira, porque é o que mais está atingindo o ser humano hoje. E precisamos entender até que ponto esta ira ela é maligna e até que ponto ela é inerente de nós mesmos. Mas vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal. Pai, que o Senhor derrama das tuas bênçãos sobre as suas vidas. Deus vai agindo soberanamente, Pai, dentro dos seus lares, Pai, dando a direção em tudo que eles precisam. Pai, assim eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. Então estamos aí nesse caminhar. Amado, vai no cantinho da tela aí, tem nosso QR Code, nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Dá uma olhada lá em nossas postagens. Em nome do Senhor Jesus. Vai lá, dá uma olhadinha lá e também se inscreva. Se inscreva nesse canal. Faça parte da família Psicanálise Cristocêntrica e você vai ver aí algumas ministrações. Vamos aprender sobre a palavra de Deus, também sobre a questão da nossa psicanálise, em nome do Senhor Jesus. Então se inscreva, faça parte da família Templo de Louvor, né? Nossa família Psicanálise, em nome do Senhor Jesus. Querido, vamos ler a palavra de Deus ali em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Né? Meus amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Querido, o que nós estamos meditando sobre essa questão, e como a Bíblia nos diz, dai lugar à ira, e um dos fatores que abordamos é a questão de nós não reprimir nossas emoções, e porque quando nós reprimimos essas emoções, nosso organismo ele cria uma defesa da repreensão, né? E como lidar com isso? Como entender o mecanismo de defesa da repreensão? Veja bem, o mecanismo da defesa da repreensão opera principalmente no nível do nosso subconsciente, onde os sentimentos, pensamentos ou memórias indesejadas são empurradas para longe da consciência. Então, muitas das vezes, se você está passando aquele momento, se você passou um trauma na tua vida, e se essas emoções estão reprimidas, ali está escondidinha no teu subconsciente e há coisas que você não lembra, porque está oculta no teu subconsciente, quando você passar um momento crítico, e o teu subconsciente traz a memória, traz a lembrança, e então você passa a viver aquele momento crítico. Daí se é o caso que muitas das vezes surge agressões verbalmente ou fisicamente, ou nós nos afastamos de pessoas que estão em nossa volta. Por esse motivo que a Bíblia nos diz, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então o que acontece? A repreensão é como um mecanismo de defesa no nosso inconsciente, pelo qual nossos desejos e impulsos são suprimidos da consciência por se tornarem conteúdos inaceitáveis ou impossíveis de serem correspondidos. Então, esses conteúdos é movido para um lugar onde permanece, de certa forma, oculto. É aquele momento assim, deixa eu contar uma experiência. Há um tempos atrás, eu estava com um irmão e tinha uma criança recém-nascida, uns 2 meses mais ou menos, e eu rapidamente me emocionei ao ver aquela criança, peguei no pezinho da criança, só que essa criança estava no colo de uma outra pessoa. E eu peguei no pezinho da criança, né, na mãozinha, e falei, coisa fofa, coisa linda. Rapidamente, quando o pai viu, o pai pegou a criança que estava no colo da outra pessoa, correu à torneira e começou a lavar as mãos da criança. E aquilo eu parei, e eu fiquei observando, e eu perguntei para aquela pessoa. Eu falei assim, o que você está fazendo
Isso é racismo ou você acha que eu sou uma pessoa doente e posso contaminar esta criança? E a pessoa, rapidamente, ela disse, não, meu filho vai ficar doente. Eu disse, então você está achando que eu sou uma pessoa doente? Eu vou contaminar o teu filho. Aquilo para mim foi algo que desencadeou dentro de mim algumas coisas que estava reprimida de 30 anos. A pessoa que fez aquilo, ela fez no seu inconsciente, eu compreendi a razão dela. Então o que acontece? A nossa mente, você vai reprimindo aquilo, se aquele lado nosso interno não for trabalhado, você passa a agredir a pessoa. Ela vai agir com você de forma inconsciente, mas você que está sendo receptor ali, ela vai despertar em você. Por quê? Porque quando eu trabalhava num restaurante há 30 anos atrás, lembro-me que eu fui ao restaurante, aquela ansiedade de querer casar, e eu conversei com essas pessoas do restaurante, era até irmãos de igreja, e eu falei, olha, eu preciso trabalhar. Eu sabia que eles estavam precisando de um funcionário, né, de um garçom, e eu, entendendo o serviço também, como eu trabalhei, eu falei para essa pessoa, olha, eu preciso trabalhar. E ali o dono foi lá para dentro, não voltou a conversar comigo, e a mulher ficou ali me rodeando, a dona, né, a esposa do dono, e ela falou para mim, irmão, eu não quero que o irmão se sinta triste com o que eu vou dizer para você, mas você é crente, você vai entender. Eu falei, não, pode falar. Isso foi coisa de 30 anos atrás. Ela falou para mim assim, olha, na nossa empresa, no restaurante, nós não contratamos pessoas negras para servir a mesa. Me desculpe, irmão, a tua cor ela não dá certo, nós não contratamos pessoas negras para servir a mesa. Aquilo para mim foi um choque. Mas consegui lidar com aquilo, levei para a esportiva, mas ficou no coração. E essas coisas ficou reprimida. Então, quando esse irmão agiu dessa forma impensável, o que aconteceu? Despertou um gatilho. E rapidamente eu tive que contornar a situação, dominar essas minhas emoções e aprender a passar por cima. Porque a pessoa que agiu assim, eu sou mais velho do que ela. Quando eu nasci, ela não era nem nascida. Quando aconteceu essas coisas, a pessoa não era nem nascida ainda. Ela não conhece a minha história. Então ela passou por um momento que muitas das vezes diferente do meu, mas a sua atitude despertou em mim algo que estava reprimido há tempos atrás. E eu rapidamente orei. Eu tive que pedir ao Espírito Santo para agir. Isso passou. Então o que acontece? Então quando essas memórias são ativadas, independente do lugar que você estiver, você pode atacar a pessoa. E a pessoa que está sendo atacada, ela não vai saber por quê. Então o diabo, ele é estrategista, ele conhece a minha história, ele conhece a tua história. Então, a essência da repreensão consiste em afastar uma determinada coisa do consciente, mantendo a distância do inconsciente. Mas ao contrário do que se pensa, esses conteúdos não somem ou adormecem para sempre. Ganham força no inconsciente e geralmente se manifestam em forma de alguma dificuldade que chamaremos de sofrimento. Isso, mas passou. Não, irmã, está perdoado. Foi lançado para longe. Desapareceu, nunca mais vou lembrar disso. Não, querido. Quando você passar um momento difícil, rapidamente o teu inconsciente vai trazer para a tua consciência e você vai começar a relembrar do processo que você passou. E aí eu não posso mirar. Eu preciso entregar nas mãos de Deus esse fator. Né? Quando se trata do campo de batalha espiritual, ou no caminhar da batalha espiritual, essas memórias que estão ocultas no nosso inconsciente podem ser destravadas. E eu preciso aprender a lidar com isso. Olha uma coisa interessante que a psicóloga Veluma Marzola diz sobre a questão do mecanismo da repreensão de defesa. O mecanismo de defesa, assim como o próprio termo indica, são meios de proteção criada pelo inconsciente para distanciar indivíduos de eventos, atitudes, sentimentos, crenças, palavras e pensamentos desagradáveis. Olha que coisa interessante. Então, a pessoa
ela passa a ter esse mecanismo de defesa dentro dela, desta repreensão. Porém, Freud, né, o que Freud fala assim sobre essa questão, de acordo com a teoria da psicanálise, os mecanismos de defesa são manifestações do ego diante de acontecimentos e fatores que geram sofrimento. Então eu não posso permitir que essas coisas venham me trazer o sofrimento. Esse é um dos casos que muitas pessoas que entram no campo de batalha espiritual saem orando por todo mundo sem ter uma preparação na sua psique, sem ter uma preparação espiritual, não conhecendo a palavra. Muitas vezes no caminhar da batalha ela pode ser atacada e vai desencadear na mente delas memórias que estavam no seu inconsciente e será destravado. É como eu falo, muitas vezes acontece da pessoa acabar de fazer a oração por alguém e de repente ela ser atacada por palavras que vai feri-la, palavras que vai despertar nela algo de anos e anos atrás. O que acontece é o ataque de agressão, de líderes brigando com seus membros, pastores xingando ovelha, né? E várias discussão, porque o inimigo ele nos conhece, ele sabe os pontos que muitas das vezes que nós somos vulneráveis a ataque. Você pode expulsá-lo, expulsá-lo, expulsá-lo. Você pode mandar ele embora, queimar ele com fogo, como alguns fazem, mas lá na frente ele está preparado para nos atacar. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Derrama da tua graça sobre a nossa vida, que nós possamos aprender, Deus, a vencer todos os conflitos interno e externo que vêm sobre a nossa vida. Capacita os teus filhos, que toda mágoa, frustrações do passado venha ser liberado, venha ser perdoado. Pai, nós precisamos entender que a restauração ela é algo fundamental em nossa vida. Eu peço a tua bênção, a tua graça e eu repreendo toda retaliação. Conceda vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí esse vídeo em nome do Senhor Jesus e vai no nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Amém, querido? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.